Família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes, eu quero fazer um pedido especial hoje, na abertura desse vídeo. Antes, só vou rodar para você o vídeo da Flash Score, depois tem um pedido muito especial. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes. Sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida. Tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, está sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado a futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Meus amigos, acabou agora já faz um tempinho, né? Não acabou agora. São Paulo 2, Juventude 1, e a gente fez lá a transmissão da Rádio Barolo, e eu tava pensando, eu conversei até com os meninos quando acabou o jogo lá. Imagina se a gente tivesse disputando a final da Libertadores. Imagina, porque a rádio estreou na partida contra a LDU, no primeiro jogo, né? Então você imagina, se o São Paulo tivesse vencido a LDU, vencido no primeiro jogo, vencido o segundo, teria enfrentado o Palmeiras na semifinal, teria passado pelo Palmeiras e estaria agora disputando a final da Libertadores no sábado. Eu fiquei imaginando como estaria a rádio, como será que estaria o número de inscritos da rádio, como é que estaria a repercussão da rádio. Se do jeito que ainda está, que o São Paulo está nessa draga, a gente ainda consegue fazer transmissões legais, com bastante gente chegando, com o pessoal se interessando para acompanhar, eu fico imaginando como seria se a gente estivesse vivendo uma fase de ouro. E aliás, é isso que tem a ver, porque eu queria fazer um pedido especial para algumas pessoas, porque hoje, o que acontece? Hoje, no dia de pós-jogo, nem tanto que agora muita gente perdeu o interesse pelo São Paulo nessa fase do campeonato, depois de um jogo como esse, horroroso. Muita gente não perde o interesse, que eu entendo perfeitamente. Mas em dias assim, de pós-jogos, quando vence na Bacia das Almas, tomando o sufoco do Juventude, quando vence e eu critico, sempre vem um ou outro aqui que reclama, que fala que eu só reclamo. Mas ganhou, tem que comemorar, porque ganhamos do Juventude, estamos lutando pelo 8º lugar do Campeonato Brasileiro. E para essas pessoas que eu queria fazer um pedido. Você que acha que eu só reclamo, que está comemorando agora como se fosse um título a vitória contra o Juventude, no sábado que vem vai ter a final da Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras vão decidir mais uma vez, mais um título de Libertadores. E pela primeira vez, o São Paulo vai ser ultrapassado por um clube brasileiro que vai ter mais títulos de Libertadores do que o São Paulo, que é grande, o nosso motivo de orgulho, né? A gente, o primeiro time tricampeão da América, tricampeão mundial, isso já faz 100 anos. E aí, quando essas pessoas que acham que eu só reclamo, são paulinos, né? Não os de outros clubes. Quando você estiver vendo, depois do jogo, que um dos times estiver comemorando, quando você entrar na rede social e ver lá, vamos supor, vai o Palmeiras, campeão. O seu amigo palmeirense lá no grupo de WhatsApp, ou Rojão na rua, você abre a internet, só vai se falar do título, ou do Flamengo lá no Rio, ou a comemoração, a festa, no dia seguinte todo mundo saindo com a camisa do time campeão, e você for São Paulino e lembrar da situação do São Paulo, aí você lembra de mim, você lembra desse vídeo aqui. Por que a gente cobra, por que a gente critica, por que a gente questiona, por que a gente fica indignado, por que a gente não vai comemorar aqui como se fosse um título, uma vitória contra esse time fraquíssimo do Juventude que está lutando para não cair. E mesmo assim foi melhor que o São Paulo, merecia pelo menos um empate, criou mais oportunidades, pressionou o jogo todo. Aí você vai entender, quando você estiver vendo o seu rival comemorar,
mais uma vez, né, mais um título, ou do Palmeiras ou do Flamengo, quando você estiver lá vendo eles comemorando o título, aí você lembra de mim. Ah, mas o Barolo só reclama, né? Só reclama. É por isso. A gente vai ver mais uma vez, enquanto a gente está nesse limbo do Campeonato Brasileiro, nesse limbo, depois de mais um ano perdido, depois de mais um ano jogado fora, depois de mais um ano destruído, mais um ano onde o torcedor do São Paulo, o verdadeiro torcedor do São Paulo, tomou tapa na cara, não ganhou nada, não ganhou privilégio, não ganhou benefício, não ganhou dinheiro, não ganhou nada. Só tomou tapa na cara, a gente vai ver os nossos rivais comemorando. E aí você pensa se eu só reclamo mesmo, se eu não tenho motivo para reclamar, motivo para estar insatisfeito. Vamos lá, vamos falar do jogo de hoje. Ó, eu vou falar para vocês. Para mim, um resultado injusto, um jogo horroroso que demorou um século para passar. Aquela máxima do futebol, jogo bom passa rápido, é uma verdade. Hoje a gente fez a transmissão lá na rádio, parecia que eu estava lá desde o Natal do ano passado, desde o Carnaval parecia que eu estava lá. E a gente fez mais uma transmissão lá, aliás, foi a primeira vitória comigo lá na rádio, lá no estúdio. Né? Eu já tinha vencido contra o Vasco, mas eu estava aqui em Jundiaí. Ganhamos no sufoco danado, para mim um resultado injusto, onde o futebol apresentado pelo São Paulo foi aquela podridão de sempre, aquele jogo horroroso, com talvez o Luca, que a gente possa comemorar um pouco de ter visto uma outra jogada decente desse menino aí, que eu já vou adiantar para vocês que não é a solução, que não é o salvador da pátria, não é só o menino que está começando agora a trajetória dele. E a gente fez uma transmissão lá divertida, porque é muito divertido fazer a transmissão na rádio, porque a gente fica trocando ideia, fica brincando, não só entre a gente, mas com o pessoal que participa. E aí, olha só, eu fiquei pensando, e até conversei com eles quando acabou o jogo. Você imagina se a gente fosse na final da Libertadores? Eu fico pensando nisso, sabe por quê? Porque tem gente que fala que a gente se dá mal quando o São Paulo tá mal. A gente se dá bem quando o São Paulo tá mal. Porque a gente tem mais visualização, tem mais, né? Quando o São Paulo tá nessa várzea, nesse limbo, tem gente que acha que a gente se dá bem. Eu fico imaginando como a gente estaria se o São Paulo tivesse bem. Primeiro como torcedor, né, gente? Primeiro como torcedor. A felicidade de estar disputando uma final da Libertadores. Você já pensou, se você, São Paulino, nessa semana, se hoje, domingo, se daqui uma semana, se menos de uma semana, você estaria disputando uma final de Libertadores contra o Flamengo? Já pensou? Ou contra o próprio Palmeiras? Já pensou que legal que seria? Contra qualquer time. A felicidade que você estaria, a ansiedade que você estaria pro jogo. Infelizmente, acho que eu não vou nem ver esse jogo. Vai me dar tanta depressão que eu não quero nem ver esse jogo. E aí, o São Paulo, mais uma vez, estrupiado, mais uma vez o Crespo tendo que improvisar de todas as formas possíveis, colocando um time desfigurado, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para você, meu amigo São Paulino, que a gente conversou na rádio no jogo contra o Corinthians, e eu queria saber a sua opinião. Já vai deixando aí comentando comentários também, o que você achou, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. O São Paulo tem 13 jogadores lesionados. 13. E eu fiquei me perguntando, nessa é uma pergunta de alguém do chat lá na rádio de transmissão do Clássico, que perguntou o seguinte: Barolo, você acha que se os reforços tivessem todos à disposição, o São Paulo estaria numa situação melhor? E eu, sinceramente, fiquei na dúvida. Vamos supor, quer ver? É só a gente lembrar. Lembra da bolinha que estava jogando o Caleri quando ele se machucou? Aliás, ele não joga bola desde daquele jogo contra o Botafogo na semifinal da Libertadores do ano retrasado, que ele não joga nada. Ficou um tempão parado, não sei se estaria resolvendo. O Lucas, pelo que ele jogou, desde que ele voltou, tirando a Copa do Brasil, desde que ele voltou, o Lucas estaria fazendo alguma diferença? Não sei. O Oscar, eu acho que você vai concordar comigo que não estaria fazendo diferença nenhuma, porque quando ele estava em forma, ele também não fez diferença nenhuma. Esses são os principais jogadores. Aí eu pergunto para você, você acha que o André Silva estaria fazendo uma grande diferença agora? O São Paulo estaria lá em cima, brigando pelo título, se o André Silva tivesse recuperado? O Dineno, você acha que o Dineno recuperado, o São Paulo estava voando, sabe? Você acha mesmo? Sinceramente? Eu não acho. Tolói, você acha que o Tolói? Eu não acho. Por isso que eu falo para vocês, né? A gente fez aquele vídeo das contratações do São Paulo. Tudo bem, os desfalques por lesão, que é um problema que acontece desde o primeiro ano da gestão Casares, como a gente mostrou no vídeo de ontem, é um problema, assim, né? Pela incompetência das pessoas, pela péssima gestão, pela péssima administração. Mas as contratações em si também não iam ajudar muito, não. A gente não tem 5 jogadores fora de série lesionados. A gente tem uns bem meia boca lesionados e tem uns cabeça de bagre lesionados.
Então não é, o problema de lesão é sim, é grave, né, porque acontece desde o primeiro ano da gestão do pior presidente da história, mas também não ia resolver não ia, eu sinceramente não sei se a gente tivesse à disposição todo mundo, se o São Paulo seria um time espetacular, sinceramente eu não sei. E aí no jogo a gente teve o São Paulo fazendo o gol, o Juventude perdendo uma chance clara logo no começo, que o Sabino dá um drible nele mesmo, eu nunca vi um zagueiro, ele deu um drible nele mesmo. O Sabino, ele tentou deixar ele mesmo impedido. Eu nunca vi. Vocês viram o movimento que ele fez na hora do... Uma brincadeira. Pro futebol, esse zagueiro é uma brincadeira que tem torcedor que acha ele craque. E aí o São Paulo não fez o gol e o Juventude não fez o gol, o São Paulo fez um gol. Numa jogada que me surpreendeu a inteligência do Ferreirinha. O Ferreirinha tomou a decisão certa. Tocou a bola para o Luciano, que conseguiu perder um gol dentro da pequena área com a perna esquerda dele. Ele conseguiu perder mais um gol dentro da pequena área com a perna esquerda. E o Bobadilha, que estava dentro da pequena área, né, fez o gol estilo André Silva, que só faz gol dentro da pequena área. O São Paulo fez 1-0. No primeiro tempo, as principais chances foram do Juventude, né? Pelo menos mais uma chance eles tiveram ali, que o Rafael sai mal do gol, aí pega no pé dele. Aí o Pablo Maia vai tirar e bate a cabeça na trave. Um show de horror. E o São Paulo, no segundo tempo, o São Paulo não criou absolutamente nada. Teve uma cabeçada do Luciano, que o goleiro pegou, porque se fosse o Jandrei era 2-0 naquela hora, mas não era, né? Porque a diretoria do São Paulo é tão incompetente que devia ter feito o seguinte: quando emprestou o Jandrei pro Juventude, a cláusula do contrato tinha que ser assim: quando jogar contra o São Paulo, o Jandrei é obrigado a jogar. Se ele não jogar, vocês pagam multa. Não o contrário, porque geralmente é o contrário, né? Geralmente é 1 milhão, se o jogador que está emprestado jogar, o clube tem que pagar 1 milhão. O São Paulo devia fazer o contrário, devia forçar o Juventude a fazer o Jandrei jogar. E se ele não jogasse, aí sim pagava 1 milhão. O São Paulo criou só essa chance. O Juventude pressionou, mesmo tendo um time fraco, né? Um time limitadíssimo, pressionou. E o São Paulo, o resultado era mais justo, era um empate, e o São Paulo achou um gol com o Rigoni, um gol que eu achei que era o gol mais inútil do ano, até o Ferraresi fazer aquele golaço contra, o gol mais bonito da carreira do Ferraresi contra, e o São Paulo tomar sufoco até o último segundo de jogo de um time que está lutando para não ser rebaixado. Acabou o jogo, os jogadores comemoraram como se fosse um título, porque nesses jogos assim, né, que não valem nada, contra time pequeno, contra time que tá lutando para não cair, geralmente eles brilham, geralmente eles, né, jogam com confiança. Hoje nem isso fizeram. Aí o São Paulo se classifica com a vitória do Bahia, continua ali, vai ficar lutando por migalha, lutando por prêmio de consolação. E você vai me desculpar, eu não vou aplaudir, eu não vou ficar comemorando como se fosse a conquista de uma Libertadores, eu não vou ficar comemorando esse limbo, eu não esqueço o ano podre que o São Paulo teve, continua tendo, eu não esqueço a podridão que existe dentro do São Paulo, a incompetência, o amadorismo, a péssima gestão, os péssimos jogadores, a falta de brilho, a falta de garra, a falta de vontade, eu não esqueço. Então hoje, por pouco, eles não conseguiram fazer o mínimo, que era vencer um time que estava na zona de rebaixamento e lutando para não cair. Fizeram um esforço danado e quase conseguiram não vencer. O Juventude merecia sim ter tido um resultado melhor, porque jogou melhor que o São Paulo, principalmente no segundo tempo. Vamos para as notas de cada um. Antes só, gente, tá aqui o presente quando a gente bater as metas, tá? 560 mil no Barolo Vídeos, a gente dá de presente para o amigo que acompanha o canal, e 169 mil, eu acho que no Barolo Jogos. Então eu peço para você se inscrever, deixar o like. Por falar em camisa, amanhã na lojinha, né, que eu tô com a lojinha lá, @lojinha do Barolo, serão postados mais tênis, tá? As camisas eu vou postar durante a semana, mas teremos mais tênis. Vários tênis de corrida, eu vou postar amanhã, praticamente tudo novo, e alguns tênis de basquete também. Então, se você quiser, lojinha do Barolo, @lojinha do Barolo no Instagram. Se interessou por algum produto, você entra em contato com o pessoal, com a molecada que tá cuidando pra mim, no direct, aí vocês negociam, piques ali, a gente manda pra casa de vocês, frete por nossa conta. Tem pouquinha coisa lá, porque graças a Deus vendeu bastante, mas essa semana vai ter mais coisa, amanhã vai ter... eu já passei os tênis pra eles estão fotografando pra deixar bonitinho, e amanhã você confere os produtos lá, tá? Vamos pras notas de cada um, gente? Eu vou tentar fazer de cabeça aqui, porque acho que eu tenho aqui anotado, peraí. O Rafael, gente, o Rafael... Eu não consigo confiar no Rafael. Eu não confio.
As saídas de bola dele no primeiro tempo, no primeiro gol, que ele fez aquela defesa que foi a mais difícil, que ele fez com o pé. Olha como ele sai mal do gol. Depois no segundo tempo também, 3, 4 bolas cruzadas na área, ele sai caçando borboleta. Pra mim o Rafael, não muda minha opinião, continua pra mim sendo um goleiro nota 6 e sendo o que ele sempre foi na vida, um bom reserva. Tanto que ele foi campeão só como reserva. E pra mim ele continua sendo um bom reserva. Eu sei que tem torcedor que vai esperneia quando eu falo isso, fica louco quando eu falo isso, mas pra mim ele continua sendo um goleiro nota 6. Não teve culpa no golaço do Ferrarese, mas ele também nunca tem culpa. Ele nunca tem culpa. Não faz um milagre, mas nunca tem culpa de nada. Então, nota 5 pro Rafael. O Mike, acho que fez uma partida razoável. Eu gosto do Mike. Não é nenhum gênio, não é nenhum craque, mas é um menino que tá em formação ainda também, né? Então ele vai oscilar, ele vai ter jogo que ele vai jogar bem, jogo que ele vai se precipitar. Hoje teve uma atuação discreta, nota 7. Aí o trio de zaga, o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino. O Ferrarese, pelo gol contra, tem como dar -8, porque né, faz tempo que não tem gol contra no São Paulo. Ferrarese, você fez um golaço contra, você tava perdidaço no lance lá. Eu vou deixar você sem nota. O Alan Franco, acho que ele é meio sonolento hoje. E o Sabino... O Sabino, ele marcou, ele fez uma movimentação para deixar ele mesmo impedido, ele tomou a caneta, ele tomou chapéu, ele errou todas as saídas de bola, eu acho que no segundo tempo ele conseguiu dar um bico para fora, mesmo assim é o jogador que o blogueirinho se orgulha de ter contratado. Aliás, a dúvida, fotos hoje com o blogueirinho, do Bobadilha, que fez o gol, ou do Rigoni? Eu acho que é com o Rigoni, para ele justificar essa contratação patética, pela segunda vez, esse cabeça de bagre do Rigoni. Essa é a minha dúvida. Então o Sabino, pelo bem do futebol, eu vou deixar ele sem nota, tá? Aí os caras, aí o Ferreira jogando do lado esquerdo, só pela decisão certa que ele tomou no gol, já vai levar nota 10. 10. Se machucou, sentiu a coxa, provavelmente deve se lesionar e não deve jogar contra o Fluminense, mas deve ter mais um. Vamos passar para 14 o número de lesionados. Aliás, o Rafael tomou cartão amarelo, tá suspenso, não joga contra o Fluminense. Vai jogar o Yang. O que mais? O Bobadilha fez o gol, nota 8. Pablo Maia é horroroso, mas o Pablo Maia vem sendo horroroso dia sim, dia não, jogo sim, jogo também. Mas só dele não ter entregado a paçoca, porque geralmente quando ele vai mal, ele dá um gol, né? Ele presenteia o adversário com um gol. Tirando aquele golpe de judô que ele deu na trave, que ele quase se matou naquela bola, eu acho que ele pelo menos não comprometeu. E hoje, sinceramente, o Pablo Maia não entregando a paçoca, pra mim ele já merece nota 8. Nota 8. Lógico que eu tô sendo irônico. O Luiz Gustavo, que tem a mesma pegada, a mesma intensidade do futebol dos anos 80, hoje foi a mesma coisa, nota 6. O Tapia jogou mais deitado hoje do que em pé. Que apanhou pra caramba, foi brigador, teve, né, aquele jeito dele, mas apanhou pra caramba, tomou pontapé no tornozelo pra caramba, vou deixar ele sem nota. O Luciano é ridículo, um jogador ridículo, aguerrido quando quer, né? É um aguerrido quando lhe interessa. Hoje eu achei que ele fosse brilhar, porque geralmente jogo menor, contra time menor, lutando pra não cair, jogo que não vale nada, ele brilha. Nem assim ele conseguiu brilhar. E como me irrita aqueles piti que ele me dá. Eu peguei um ódio, um bode quando ele dá aqueles piti, que o cara encosta nele, ele cai gritando, e dá murro no gramado, e dá... Puta, só por causa disso nota 0. Aí os caras que entraram, o Marcos Antônio visivelmente fora de ritmo de jogo, o Negruti, o Paulinho, acho que nem pegou na bola. O Rigoni fez o gol, sou obrigado a dar nota 8 pra esse cabeça de bagre. E pra mim, o melhor foi o Luca, que entrou, que tem personalidade, fez boa. Ó, o Luca, pra mim, o Luca fez hoje contra o Juventude, mais do que o Dineno fez durante toda a trajetória do Dineno no São Paulo. E aí eu pergunto, quanto custa o Dineno por mês e quanto custa o Luca? O que trouxe esse Dineno aí? O Rui Costa, né? Que acha que o São Paulo é protagonista e referência. É isso. E esse menino tá aí. O Luca tá aí faz tempo. Então, pra mim, a grata surpresa do jogo foi o Luca. Ele deu um drible ali. Acho que a última vez que eu vi um jogador do São Paulo dar um drible tão bonito daquele faz uns 40 anos. Então, só por causa disso, é uma nota 10. E o Crespo não tem o que fazer com esses cabeças de bagre aí, com os lesionados. Eu vou deixar também sem nota, que eu também estou sem a menor paciência para nenhum deles. Amanhã voltamos com comentando comentários. Amanhã tem QG Tricolor também. Mais uma vez vou pedir para você se inscrever no canal. Vou pedir para você também não esquecer de aproveitar a Go Black
Black Friday da GoCase, os produtos sensacionais, pela metade do preço, tem produto barato pra caramba. Eu sempre esqueço de falar pra vocês das mochilas, agora tem umas mochilas super bacanas, que você pode personalizar, deixar do jeito que você quer. Tem a linha Pet também, cara, legal pra caramba, a linha Pet pra você colocar no seu cachorrinho, no seu cachorrinho, no seu gatinho. Tem um monte de produto legal e a Black Friday deles está sensacional, tá? E lembrando que também somos patrocinados pela KTO, se você quiser se divertir com apostas esportivas, tá no primeiro comentário fixado, KTO, nosso parceiro. Hoje teve promoção, tem sempre promoção legal na KTO. Certo, meus queridos? Então, ó, lembrem de mim, tá? Vocês que acham que eu só reclamo, que vocês estão contentes, porque vocês estão discípulos do Rui Costa. Vocês acham que o São Paulo tá bom pra caramba, que o Barolo só reclama. Lembrem de mim no próximo sábado, quando tiver um torcedor rival comemorando a final da Libertadores. E amanhã a gente volta com o nosso comentando comentários, a repercussão coletiva do Crespo. Fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana, que Deus abençoe, seja uma semana abençoada pra nós. Tô com o pressentimento que essa semana vai ser boa pra nós, vai ser boa. Não tô dizendo pro São Paulino, vai ser boa pra mim e pra você como cidadão. Como torcedor, eu acho que exige demais. Fiquem com Deus, forte abraço, aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.